Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira, 3 de junho do ano de 2020. Eu sou Guga Mendonça. E eu sou Carolina Franca. Começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E no Jornal da Rede Alesp, preparamos aí uma cobertura especial desta pandemia do coronavírus. Diariamente, atualizações das principais notícias, entrevistas com personalidades e autoridades que falam sobre o assunto e também, lógico, as notícias do Legislativo Paulista. Vamos para mais um dia, Carol? Vamos lá, Guga. Então vamos conferir os dados do coronavírus no Brasil nesta quarta-feira, segundo o levantamento junto às secretarias de saúde. Foram registradas 30.300 novas mortes provocadas pela Covid-19 e 558.237 casos confirmados da doença em todo o país. Carol, os balanços também apontam para um total de 253.570 pacientes recuperados da doença. Então vamos conferir agora a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país. No Acre, tem 78,2% dos leitos em todo o estado ocupados. Em Alagoas, 78%. No Amapá, 97,98% em todo o estado. No Amazonas, 71%. Já na Bahia, 68% em todo o estado. No Ceará, 89%. Distrito Federal, 69,5% da rede privada e 42,24% na rede pública. Espírito Santo, 77,55% em todo o estado. Em Goiás, 65,15% dos leitos de gestão estadual ocupados. No Maranhão, 97,5% na Grande São Luís e 84,4% no interior e 90% em Imperatriz. Em Mato Grosso, 14,6%, Mato Grosso do Sul, 2,8%. Em Minas Gerais, 70% em todo o estado, Guga. E olha, Carol, quem acompanha o Jornal da Rede Alesp, mais dados aí no Pará, 84,36%, na Paraíba, 73%, no Paraná, 44%, em Pernambuco, 98%, já no Piauí, 61%, no Rio de Janeiro, 86%, Rio Grande do Norte, 93%, Rio Grande do Sul, 72%, Rondônia, 62%, Santa Catarina, 59,1% em todo o estado, em São Paulo, 69,3%, em Sergipe, 89,6%, no Tocantins 50% e Roraima não divulgou os dados. Em coletiva realizada ontem à tarde no Palácio dos Bandeirantes, sem a presença do governador João Dória, o Comitê de Saúde do governo paulista informou que 327 mortes pela Covid-19 foram registradas entre a segunda e a terça-feira no estado de São Paulo, elevando os números para 7.994 totais de óbitos decorrentes da doença. E quase 120 mil casos de Covid-19 foram confirmados até agora no estado de São Paulo, com um acréscimo de 6.999 casos no início desta semana. Tanto o número de mortes quanto o número de infectados pelo novo coronavírus batem recordes por aqui. E o secretário de Saúde, José Henrique German, destacou os últimos números registrados no território paulista. No estado de São Paulo, são 118 mil casos, 295, com óbitos de 7.994, quase 8 mil casos de óbitos no estado. Estão internados nos nossos hospitais cerca de quase 12 mil pacientes, sendo 7.479 em regime de enfermaria e 4.461 como internados em UTI.
As nossas taxas de ocupação estão com 73,5% no Estado e na Grande São Paulo 85,3% para as taxas de ocupação em UTI. Nós tivemos altas hospitalares de 22.265 no complexo de atendimento. E o secretário José Henrique Germa também falou sobre os leitos da Rede Paulista para ajudar no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, nós tínhamos uma rede existente, distribuída pelas regionais de saúde do Estado de São Paulo, de 3.492 leitos de UTI. Com a epidemia, houve uma certa diminuição da porcentagem de ocupação das UTIs para as patologias comumente encontradas. E com isso, nós praticamente 1.000 leitos nós pudemos reservar para que fossem utilizados no Estado de São Paulo para o combate da epidemia. Então, distribuídos aí pelas regionais, desde a Grande São Paulo até todas as 17 regionais do Estado, nós temos os números dos leitos que foram convertidos das UTIs gerais para UTI para leito Covid dentro das UTIs. Então, são UTIs que foram, em função desta diminuição do número de casos gerais, passados para UTI Covid. Por favor, o próximo. Aqui nós tivemos os novos leitos, que tanto na Grande São Paulo, incluindo a Prefeitura de São Paulo, e esses leitos foram também fruto de adaptações para que eles pudessem ser utilizados como leitos de UTI Covid, e aqui tem todas as regionais e o total delas. Então, foram 3.622 novos leitos, num total de 105% de aumento, Então, esses são os leitos novos SUS Covid em São Paulo. Seguinte, existe ainda a possibilidade de expansão de mais 1.604 leitos que foram também adaptados para a utilização em Covid, esses 1.604 podem ser, então, a partir de junho, utilizados como leito Covid, à medida que nós podemos distribuir os respiradores que nós temos, que estão chegando aqui na cidade de São Paulo e no estado, para o estado de São Paulo. Em coletiva, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, falou sobre alguns critérios de acompanhamento do Plano São Paulo e ressaltou que nos próximos dias há uma expectativa em relação ao aumento de números de casos da Covid-19 no estado, porque terão mais pessoas testadas. A capacidade do sistema de saúde, a gente acompanha a ocupação de leitos, a média dos últimos 7 dias, do Estado e nas diferentes diretorias regionais de saúde. E é importante lembrar que nós estamos sempre olhando se estamos melhorando. Eu tinha mencionado que a capacidade acima de 80% é considerada arriscada e por isso a gente mantém as regiões na fase de alerta máximo. Quando esse número vai abaixo de 80%, nós vemos que as regiões começam a passar para outras fases. Hoje, a capacidade do Estado, como o secretário Germa colocou, está melhorando, está chegando ali perto dos 70%. Nós temos algumas regiões que ainda estão acima dos 80%, mas a capacidade está melhorando, principalmente com a entrada dos novos leitos. O secretário Vignoli vai dar alguns detalhes sobre isso. Na parte da evolução da epidemia, que é outro ponto que tem gerado algumas dúvidas, tem 3 critérios que estão sendo considerados. Novos casos dos últimos 7 dias, com relação aos novos casos dos 7 dias anteriores, número de novas internações, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, óbitos, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. Por que isso é importante? Amanhã nós vamos apresentar
um cenário validado pelo Centro de Contingência do crescimento de casos para as próximas 2 semanas, até o dia 15 de junho. A gente tinha uma projeção que estava sendo mostrada aqui diariamente, que venceu esse domingo. Amanhã a gente vai mostrar a projeção básica, que a gente estava usando uma série de cenários para definir o Plano São Paulo, e o nosso cenário padrão aqui com nova realidade também de isolamento. O que é importante disso? A projeção continua sendo de termos mais casos e mais óbitos, né? Estamos ainda com a presença, enquanto tivermos o vírus aqui, a presença da epidemia, a expectativa é de continuarmos tendo um crescimento de casos, um crescimento de óbitos. O que é importante aqui é qual que é o tamanho desse crescimento. E é isso que os nossos indicadores mostram. Inclusive, nós publicamos em Diário Oficial uma nota anexa ao Plano São Paulo, especificando esses critérios para a transição de fases. Por que a gente está usando também número de internações de síndrome respiratória aguda combinada com o número de casos? Porque a síndrome respiratória aguda, a gente vê ali qual que muitos casos ainda não foram testados, então pode ser Covid ou não, mas dado o crescimento dessa doença, o próprio secretário Guilherme, o secretário Edson já colocaram aqui que há uma correlação muito grande. Então são dados seguros, um que inclui o efeito da testagem, outro que não inclui. Esse foi um ponto que muitos especialistas colocaram com relação ao Plano São Paulo, de crítica dizendo que a gente não considerava, mas é importante esse esclarecimento, nós consideramos. Então, nós usamos casos confirmados e usamos também número de internações por síndrome respiratória aguda grave. Os 2 dados estão sendo ponderados. E o que nós fazemos? A etapa de flexibilização, do amarelo em diante, ela só acontece quando a gente começa a ter manutenção ou redução do número de novas internações nos últimos 7 dias versus 7 dias anteriores. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nos últimos 7 dias, a gente teve 1.000 novas internações. E nos 7 dias anteriores, nós tivemos ali 1.500 novas internações. O que isso quer dizer? 1.000 novas internações é 2/3 do anterior. Então, o nosso índice aqui de novos casos, novas internações, seria em torno de 0,7 nesse caso, 0,66 para ser mais específica. Isso quer dizer o quê? Com essa desaceleração do crescimento, essa região, se sustenta esse perfil, estaria passando para a fase amarela. Tá? Então, o crescimento é esperado, mas o importante é que ele seja de uma forma desacelerada. E é difícil essa comunicação, mas é assim que está sendo feito no mundo inteiro, e é importante que nós tenhamos isso claro. Por isso que nós vamos apresentar amanhã um pouco dessa tendência de indicadores para ficar cada vez mais claro para todos nós. Então, a nossa tendência, a gente viu que a taxa de ocupação do Estado apresentou uma redução. A nossa tendência com relação a internações é que, por enquanto, ela está estabilizada até reduzindo. O número de casos está aumentando 7 dias versus 7 dias anteriores, porque também nós estamos aumentando a testagem. Então, a nossa expectativa é que esse número cresça. E ele deve crescer, porque nós vamos testar muito mais, inclusive estamos colocando mecanismos para que os prefeitos tenham incentivos diretos de fazer essa testagem. Nós anunciamos também que estamos fazendo isso com a iniciativa privada também. E ao final da coletiva, o secretário José Henrique Germa afirmou que São Paulo vai achatar a curva de casos de Covid-19 e que, com a implantação do Plano São Paulo, o governo está no caminho certo. Agora que nós estamos no meio desta epidemia, no meio que eu digo, não do ponto de vista de tempo, mas que nós estamos inseridos totalmente na epidemia, agora que nós vamos observar e analisar para ver exatamente como é que ela vai se comportar aqui conosco, né? Acho que nós conseguimos achatar a curva, né? Com isso ela pode prolongar um pouco mais, enfim, tem uma série de características nesse sentido. Mas acho que nós estamos indo no caminho correto. Acredito que a implementação do Plano São Paulo agora, que tem critérios, tem indicadores, que não é um plano de abertura, mas sim um plano estratégico de entendimento de qual é o trabalho desta epidemia aqui conosco, né? É uma situação dura, difícil, né?
não por causa do plano, mas por causa da epidemia. E nem por causa da quarentena, mas por causa da epidemia, que é ela que é um inimigo aqui que nós temos, que nos desafia a cada dia. E ela é dura para nós, que temos que analisar, tomar decisões diariamente nesse sentido. Todo o governo está envolvido nisso, todas as secretarias. É difícil para vocês que estão aqui conosco todos os dias, como também para a população, que você citou agora há pouco, que será possível que não é incoerente ficar em casa e sair. Então, a população tem hoje suas necessidades, né, nesse sentido. Para os profissionais de saúde que enfrentam esta epidemia, que podem inclusive ser contaminados a qualquer momento, e principalmente para aqueles pacientes que ficaram acometidos pela doença, que se tornaram pacientes, vamos dizer assim, né? Uns mais leves, outros mais graves, mas enfim, são eles o final desta conta que, para quem nós estamos trabalhando diuturnamente. Tá aí, Carol, atualizamos, né, as notícias aí desta pandemia, a coletiva da saúde do governo do estado de São Paulo, chamando para logo mais ao 12h30, tem a coletiva do governador João Dória, né, hoje é quarta-feira, provavelmente eles discutam aí a primeira semana, né, dos dados aí de flexibilização, com os municípios aí mudando de classe ou não. Vamos ver, essa coletiva é bastante esperada. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico infectologista Celso Granato. Ele nos fala sobre a Covid-19, a pesquisa de anticorpos feita em São Paulo. Doutor Celso, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Muito obrigado, bom dia. Tô ótimo, e vocês? Tudo ótimo, doutor. Vamos falar um pouquinho, né, dessa pesquisa. Eu gostaria que o senhor contasse aí como surgiu a ideia e como chegaram a esse modelo de coleta e por que foram escolhidos alguns locais de São Paulo, doutor. Olha, a história foi mais ou menos assim, né? Nós temos contato entre várias pessoas do grupo, né? Contato por amizade, de muitos anos, de faculdade. E o Fernando Reinach, que é biólogo, ele, numa conversa, ele teve a ideia de fazer um estudo para a gente poder monitorizar a evolução da pandemia aqui em São Paulo. Isso deve fazer mais ou menos uns 2 meses, né? Ou mais até, 2 meses e meio. Aí ele é uma pessoa que tem uma rede de colaboração muito grande, então ele se aproximou do Instituto Semeia, né? Eu do Grupo Fleury e o Ibope Inteligência, além de outros pesquisadores do Instituto de Saúde do Estado de São Paulo. Então foi um grupo grande de pessoas, cada um na sua área de especialização, e o Ibope Inteligência desenhou um estudo que é muito bem cuidado do ponto de vista estatístico, para que você chegue em cada pessoa que é voluntária para doar sangue e fazer o teste, são necessários 3 processos de sorteio. Então, isso é totalmente ao acaso. E isso difere muito de outros trabalhos que são feitos, que às vezes montam um posto de coleta na rua, oferece o teste para as pessoas e com isso você acaba fazendo o teste das pessoas que estão na rua, as pessoas que têm um interesse maior, têm uma suspeita clínica eventualmente, e é lógico que isso deixa a amostra um pouco desbalanceada, né? Então, da forma como o Ibope Inteligência desenhou, é uma amostra totalmente aleatória, né? Ao acaso. Aí nós conseguimos o financiamento, então, por parte do Grupo Fleury e por parte do Instituto Semeia, né? E nós, nessa primeira fase, que nós chamamos de piloto, nós selecionamos os 3 bairros que naquele dia da coleta tinham a maior incidência da doença, maior número de casos relatados, e os 3 bairros que tinham maior número de mortes. Porque se nós pegássemos de outra forma, você também podia desbalancear essa amostra, né? Então foram 6 bairros, foram colhidas 520 amostras, totalmente voluntárias, as pessoas sorteadas eram convidadas a participar e a colaborar com o trabalho. Não tinha nenhum custo para as pessoas e foi garantido um anonimato total dessas pessoas.
Perfeito, né? doutor Celso. Quem fala aqui é a Carolina, doutor. Eu só relembrando Carolina. que eu acho legal, muito importante falar para a sociedade, né? Esses bairros escolhidos foram Bela Vista, Morumbi e Jardim Paulista, que teve os maiores registros de casos no dia. O Pari, Belém e Água Rasa, que teve a maior incidência de óbitos, né? E, doutor, como é que foi feita essa coleta, né? Foram 520 testes, eles foram algum teste específico? Sim, é exatamente isso, Carolina, que você citou. Nós usamos o mesmo teste que a gente usa na nossa rotina no Fleury. Então, uma pessoa que vai fazer o exame no Fleury faria exatamente esse mesmo tipo de teste, que é um teste de quimiluminescência. É um teste que é feito no material colhido na veia. E isso também é uma diferença em relação a outros estudos que foram feitos em outros lugares, porque muitas vezes foi feito um teste rápido, que tem a vantagem de ser rápido, não tem dúvida, mas ele é um teste menos preciso do que o teste que foi usado na nossa pesquisa. É um teste muito bom, né, para essa finalidade. E nós, então, chegamos à conclusão de que nós temos mais ou menos 5,2% dessa população estudada foi positiva, né? E além de a gente ter esse número, né, nós ficamos sabendo que a letalidade na cidade de São Paulo é menor do que a gente imaginava, né? Porque na hora que você faz o teste, você detecta todas as pessoas que tiveram contato com o vírus. E uma grande parte dessas pessoas nem sabia que tinha tido. Porque, como a gente sabe também, a maior parte das pessoas que se infectam tem uma forma muito leve da doença. E às vezes nem percebe que tiveram. Então, esses casos não entram na estatística oficial. Agora, quando a pessoa morre, esse caso sempre é contado. Quer dizer, você erra muito menos os casos de morte do que os casos de infecção. Então, se você olhar no site do Ministério da Saúde, você vai ver que a letalidade na cidade de São Paulo é mais ou menos 6,5%. Naquela época que nós colhemos, a partir do dia 4 de maio, foi até um pouquinho mais. E na conta que nós fizemos, ele dá um pouquinho menos do que 1%, 0,95%, porque você conta todos os casos que tiveram infecção. E também a gente viu que o número de casos notificados é cerca de 12 vezes menor do que o número de casos real. Então, nós temos agora, Carolina, com uma ideia muito mais precisa do que acontece na cidade de São Paulo, né? Porque a gente agora tem um dado mais real baseado num exame de sangue muito sensível, numa amostra totalmente aleatória. E agora, a partir do dia 12, 13, aproximadamente deste mês agora, nós vamos começar a colher uma amostragem muito maior. Nós vamos começar a colher 1.000 pessoas em poucos dias, e daqui a um mês outras 1.000, e daqui a 2 meses outras 1.000, até a gente chegar em 6.000 amostras. Então, quando você aumenta muito esse número, você fica com uma precisão muito maior. Porque é lógico que o erro estatístico ele depende de quantas amostras você faz. E com esse número de amostras muito maior, nós vamos ter uma precisão muito melhor do que acontece na cidade de São Paulo, inclusive com a velocidade de aumento. Porque se você tinha 5% ao mês, talvez agora você tenha, não sei, 10%, vamos ver. E com isso você vai poder estabelecer a velocidade de crescimento. Agora, com essas medidas de restrição, o que é já afrouxadas, digamos assim, liberalizadas, nós vamos também poder ver qual que é o impacto que isso tem. Porque se isso gerar um número maior de casos, daqui a um mês a gente vai começar a perceber que isso está acontecendo. Então, são medidas, né, junto com outros dados, que vão levar a gente a poder saber se está afrouxando muito, afrouxando pouco, se precisa apertar um pouco mais ou um pouco menos. Agora, doutor, é interessante perguntar, ter anticorpos da doença representa que aquela pessoa não será mais infectada, ela está imune? Como isso funciona e como as pessoas podem entender essa relação? É uma pergunta muito importante essa, porque durante algum tempo a gente teve realmente essa dúvida, né? Será que isso que a gente está medindo é uma coisa de proteção? Ou será que é só um anticorpo que está lá marcando que a pessoa teve a infecção, mas ele não é protetor? Todos os dados que saíram nas últimas semanas na literatura internacional
dizem que esses anticorpos são, sim, protetores. O que a gente não tem uma ideia muito clara nesse momento é quanto tempo essa proteção dura. Isso a gente ainda não sabe, porque são estudos ainda muito recentes. Então, a gente sabe a respeito de pessoas que tiveram infecção há 1 mês, há 2 meses, mais ou menos, que é um tempo muito curto. Então, eu não consigo dizer para você que é positivo quanto tempo você vai ficar livre desse vírus, de pegar uma infecção novamente, a gente ainda não sabe. Se você se basear nos estudos com os outros coronavírus, o SARS-1 e o MERS, é possível que essa proteção dure muitos meses. Mas no caso do SARS-CoV-2, a gente ainda não sabe. Então, eu sempre oriento as pessoas que fazem o teste sorológico que são positivas, que por via das dúvidas é melhor manter todo o seu cuidado, porque a gente não quer que ninguém pegue de novo, né? A gente nunca viu isso acontecer, mas poderia, em princípio, acontecer depois de algum tempo a pessoa pegar de novo a infecção. Mas, por enquanto, a gente sabe que essa proteção existe, a gente só não sabe exatamente quanto tempo ela dura. Perfeito. E, doutor, esse estudo é muito bacana, né? Porque, como você disse, muitos desses casos não estão nas estatísticas oficiais, né? Como isso pode impactar, então, o trabalho dos profissionais da saúde e até mesmo das autoridades? Você disse que esse estudo pode ser uma medição, né, na taxa de flexibilização, ver se essas medidas estão surtindo algum efeito, né? Então, isso pode acabar ajudando na contenção de medidas mais rígidas e até mesmo na disponibilização de leitos. Exatamente. Na medida em que você consegue ver, por exemplo, suponha que a gente tinha agora 5% há 1 mês atrás. Agora, na semana que vem, nós vamos escolher um número maior. Suponha que a gente chega nos mesmos 5% ou uma coisa muito próxima disso. Então, significa que sim, a curva está achatada, porque você não teve um aumento da positividade nesse período de tempo. Ou ao contrário, a gente pode chegar à conclusão que está 10%. Então, aí a gente vai chegar à conclusão que ela está ainda em franca expansão. Então, são medidas que a gente pode fornecer ao governo estadual, ao governo municipal e falar, olha, em São Paulo está aumentando, então não pode relaxar muito. Ou então, em São Paulo está estável, podemos relaxar um pouco mais. E do ponto de vista individual, você imagina, Carolina, uma pessoa que é uma enfermeira, que é uma médica, que é uma nutricionista, uma farmacêutica, uma biomédica, pessoas da área da saúde. Se elas fazem o exame e são positivas, elas vão trabalhar com mais tranquilidade, né? Como eu falei anteriormente, a gente não sabe exatamente quanto tempo essa proteção dura, mas eu gostaria de saber que eu sou positivo, porque eu posso trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, são todas medidas, né, que têm importância do plano individual e no plano político, de saúde pública, para a gente tomar decisões calcadas em dados bem reais, bem concretos, e não ficar só imaginando o que possa estar acontecendo. Agora, doutor Celso, é importante a gente perguntar também, diante de tudo isso que o senhor falou, quanto à testagem em massa, seria ideal que se fizesse essa testagem para que a gente tenha o real cenário da taxa de contágio? Sim, eu acho que quanto maior o número de pessoas que fizer o teste, melhor. É por isso que a gente pede muito para as pessoas que forem abordadas, que procurem colaborar. Isso é uma medida que, na verdade, é de saúde pública, né? Quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser a decisão que a gente vai tomar a seguir. Você sabe que, junto com esse processo de coleta de sangue, o Ibope Inteligência organizou um questionário com uma série de perguntas, né? Então, através dessas perguntas, a gente vai poder saber qual é o sexo da pessoa, qual é a idade, a atividade profissional, se é uma atividade profissional da área da saúde ou não, o nível socioeconômico. Então, com isso, a gente começa a ter uma série de informações que vão fundamentar medidas mais objetivas, né? Você vai ter não só uma localização geográfica dos casos, mas também baseado em dados socioeconômicos, em dados de atividade profissional. É um questionário muito bem feito e que vai dar muito mais informação do que a gente tem só de fazer o exame de sangue. A gente vai poder cruzar dados mais importantes, né?
Doutor, Pois não. mais uma questão. O senhor falou que pretende aí, né, dentro da pesquisa, chegar a 6 mil testes. Qual que seria o número ideal para que a gente tenha um perfil aí do infectado, né, das taxas e o perfil deste infectado no estado de São Paulo e no Brasil? Olha, na cidade de São Paulo, como esse processo é totalmente aleatório, né? Como eu expliquei, a gente faz 3 processos de sorteio. A gente pega o bairro, depois a gente pega o distrito censitário, baseado no dado do IBGE, depois a gente sorteia qual é a casa e dentro da casa, do domicílio, a gente sorteia a pessoa, que tem que ter só mais do que 18 anos e tem que ser voluntário, ele tem que querer participar, né? Então, quando você faz 6 mil amostras, você pode pensar assim, puxa, mas o município de São Paulo deve ter talvez 12 milhões de habitantes. Será que eu consigo extrapolar essa informação a partir de 6 mil casos? Sim, porque tem esse caráter de aleatoriedade, né? Como você faz uma coisa totalmente aleatória, 6 mil para uma cidade como São Paulo já está bem razoável. Agora, eu não consigo extrapolar isso para outras cidades, né? Mas para isso mesmo, outros grupos estão fazendo estudos na mesma linha, né? Vocês devem ter tido informação, provavelmente, de que tem um grupo que fez uma avaliação na Baixada Santista. Pegou, acho que 8 ou 9 municípios da Baixada Santista, chegou à conclusão que lá está mais ou menos 1,5%. Então, foi isso que, inclusive, se baseou o governador Dória para poder dar a classificação que a Baixada Santista tem agora. Foi feito também um estudo grande em Ribeirão Preto, né, com 720 amostras, que mostrou um pouco menos de 1%. Então, naquela data também, a população de Ribeirão Preto estava relativamente pouco infectada, era menos do que 1%. Então, à medida que você vai ampliando esses estudos em outros centros regionais, você começa a ter um quadro do estado de São Paulo melhor desenhado. Na verdade, esse é um dado muito mais municipal, né? É lógico que a gente sabe que as pessoas podem morar em São Paulo e trabalhar em Guarulhos, não tem dúvida. Pode morar em São Paulo e trabalhar em São Caetano do Sul, ou vice-versa. Mas a maior parte das pessoas circunda em torno do seu município. Então, a gente consegue ter uma ideia, com base nesses estudos, muito mais no município do que no estado como um todo. Se você juntar vários dados de várias cidades do estado, você pode extrapolar para o estado como um todo. Mas o estudo acaba sendo feito no município. Doutor Celso Gaianato, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Obrigada, doutor. Sou eu que agradeço pela oportunidade e contamos com a ajuda da nossa população e de vocês. Muito obrigado. Este foi o Dr. Celso Gaianato. Falamos aí de uma pesquisa, né, que mede aí a porcentagem de possíveis casos de coronavírus na imunidade da população. Seguindo o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira com mais notícias, né, Carol? A diretora do Programa de Pesquisas de Doenças Infecciosas das Forças Armadas nos Estados Unidos afirmou nesta semana que é razoável esperar algum tipo de vacina para o coronavírus disponível para parte da população norte-americana até o final do ano. Olha aí, que boa notícia, né? Exatamente. E a coronel Wendy Simons Jackson disse: algum tipo de vacina estará disponível em algum nível para uma parcela da população até o final do ano. Então, uma importante pesquisadora de vacinas do Exército deu essa declaração, né? E a pesquisadora que coordena testes com a vacina para a Covid-19 explica dilema da prova de eficácia, teste em humanos de vacina contra o coronavírus, que tem resultados positivos preliminares. Outro cientista do Exército, Kaivon Morhajad, disse que os pesquisadores estão aprendendo sobre o novo vírus mais rápido do que já aprendemos sobre qualquer outro vírus que tenha antes aparecido na população. E ele seguiu dizendo que chegar a uma vacina em questão de meses, do conceito de até fase 3 de testes clínicos e com potencial de licenciamento, não tem precedentes. Neste caso, ele disse que acredita muito que seja possível. E em 15 de maio, o secretário de Defesa Mark Esper prometeu que as Forças Armadas dos Estados Unidos e de outras partes do governo
iriam, em colaboração com o setor privado, produzir uma vacina. Aliás, outras partes do governo iriam, né, em colaboração com o setor privado, produzir uma vacina em escala para tratar o povo norte-americano e seus parceiros pelo mundo até o final do ano. Pesquisadores disseram que o trabalho envolve empresas como AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna e Sanofi, para desenvolver medicamentos de anticorpos e vacinas. E os militares planejam testar sua própria vacina em humanos no final do verão do hemisfério norte. Para chegar a uma vacina efetiva, os pesquisadores precisam percorrer diversas etapas. Entre elas está a pesquisa básica e o levantamento do tipo de vacina que pode ser feita depois. Passam para os testes pré-clínicos que podem ser in vitro ou em animais, para demonstrar a segurança do produto. E depois para os ensaios clínicos que podem se desdobrar em outras 4 fases. Daí, né, uma boa notícia, né? Aí a chance da chegada de uma nova vacina do coronavírus, né? Na verdade, é o que todos nós esperamos, porque a gente sabe que a vacina é a real solução, né, Carol? Exatamente. Tanto os pesquisadores dessas instituições, tanto do Exército americano, a gente aguarda, então, os desdobramentos e resultados desses possíveis estudos e, quem sabe, de uma vacina até o final deste ano, né, Guga? Tá certo. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira e chegou a hora de mais entrevistas no Jornal da Rede Alesp de hoje. O nosso contato agora é com a empresária Marie-France Henry. Ela nos fala sobre a doação de 6.000 refeições no centro de São Paulo. Marie, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, sim. Muito obrigada pela possibilidade de conversar com vocês e com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Aqui. E, Marie, qual que é a importância, né, dessas práticas sociais? Aqui a gente tem o número de 6.600 marmitas distribuídas aqui no centro da cidade de São Paulo. É muito importante esse tipo de iniciativa nesse momento tão delicado, né? Sim, a gente tem muitas iniciativas que estão trabalhando todas nessa direção, na direção de garantir uma certa segurança alimentar para a população em situação de rua. A gente, esse ano, deixou guardados todos os projetos que nós tínhamos para o nosso aniversário de 66 anos e a gente colocou de pé uma campanha que a gente nomeou de La Casserole Solidário, em que a gente definiu que para 66 anos a gente quer poder fornecer, produzir e distribuir 6.600 marmitas para a população em situação de rua na região do Aroche. Eu vejo não só a nossa iniciativa, como todas as outras nessa área, como sendo muito importantes, porque elas se somam às políticas públicas nessa área de segurança alimentar, que a gente precisa reforçar cada vez mais, porque não só durante a pandemia, mas no pós-pandemia, com certeza, os níveis de desemprego, infelizmente, vão levar muitas pessoas, eventualmente, a terem que ficar em situação de rua. Agora, Marie, é interessante, né? Nós sabemos que o centro de São Paulo é onde encontram muitas pessoas em situação vulnerável. Poder dar alento a eles é muito mais do que somente um prato de comida, né, Marie? Vocês que, como comerciantes no centro de São Paulo, vocês convivem com essas pessoas no dia a dia, né? Sim, a gente, e nesse exato momento, a gente está tendo, infelizmente, eu diria, a oportunidade, é contraditório, né, esse momento, porque, por um lado, que bom que muitas iniciativas estão se somando
nessa área de segurança alimentar. Por outro lado, é muito triste ver realmente as necessidades da população que está na rua aumentando cada vez mais. A gente começou nossa ação distribuindo 80 marmitas por dia na região do Aroche, né? Como eu acabei de falar, a gente já está agora em 120 e é impressionante. Em 5 minutos a gente distribui 100 marmitas e com depoimentos muito fortes da importância da iniciativa. A gente toma todo o cuidado para que as marmitas sejam preparadas exatamente da mesma forma que a gente prepara as nossas refeições no restaurante. A gente está tendo o apoio de alguns pequenos comerciantes e fornecedores com os quais a gente trabalha há muito tempo. Então, por exemplo, essa semana na nossa marmita, a gente fez um espaguete, alho e óleo, com sardinha, abóbora assada, cebola e chuchu. A gente conseguiu uma doação de 300 sardinhas do nosso peixeiro. Na semana passada, a gente conseguiu outras doações. Então, todas essas doações de insumos que a gente consegue, a gente acaba revertendo para fornecer mais marmitas. E muito bacana, né, Marie, você falar dessa união dos fornecedores, dos comerciantes aí também próximos, né, do seu restaurante. E eu queria que você falasse dessa importância agora de se mobilizar, de se unir, né, porque com certeza, como empresária, empreendedora, com restaurante fechado por conta da pandemia, com certeza, economicamente, deve ter tido alguma queda, né, mas é importante pensar também no lado do próximo. Sim, a gente está num momento bastante delicado, né, com faturamento totalmente nulo. A gente não tem essa questão do delivery que está sendo vista por muita gente como uma possibilidade de ter algum faturamento nesse momento. Ela não vale muito para restaurantes como o nosso, porque a gente não tem volume, né? O segredinho do delivery é ganhar no volume, né? Na pizza, no hambúrguer, nas comidas mais rápidas, o que não é um caso para um restaurante de cozinha francesa, né? Então, a gente está totalmente com o faturamento totalmente zerado. O que é interessante na campanha, eu gosto muito de usar uma expressão que não é minha, está sendo muito usada, que é esse conceito de fazer a roda girar, né? Assim, quando você fala de rede, é exatamente o que acontece, né? A gente está tendo doações e contribuições muito expressivas para essa campanha dos nossos 66 anos, e a gente está sentindo como, de fato, imediatamente a roda começa a girar de novo. Então, a gente tem as contribuições, o peixeiro doa sardinhas, na sequência a gente tem que comprar mais sardinhas, então a economia, de uma certa forma, ela vai voltando a se mover, claro que lentamente, mas é muito, muito claro ver como essa rede ela tem um poder muito grande, não só no foco da campanha, que é a questão da fome, né? Mas também na questão econômica de ajudar a fazer o dinheiro girar, né? É muito interessante essa iniciativa, né? Como você explicou, você está com as suas atividades
paradas aí provavelmente mais de 2 meses, né? Sem ainda uma previsão muito clara de quando volta, e você está aí, né, fazendo uma ação social, tentando ajudar as pessoas. Quer dizer, isso é muito importante, é uma iniciativa muito nobre, muito interessante, mas eu gostaria de saber agora, né, a tua expectativa para a reabertura do comércio em geral. Você acha que está próximo dos restaurantes poderem atender o público com os devidos cuidados? Como você sente esse cenário hoje? A gente, enquanto setor, está se preparando para a reabertura, planejando. Nosso foco nesse momento é planejar a reabertura com condições totais de segurança sanitária. Então, a gente está tanto planejando a questão dos cardápios digitais, as questões internas de sanitização constante de ambientes, como é que vai ser o acolhimento das pessoas, a montagem de mesas, por exemplo. As pessoas não vão mais chegar em restaurantes com as mesas montadas, prato, talher, copo e guardanapo, né? Então, tem várias mudanças. A gente está, nesse momento, planejando todas essas condições para que, na reabertura, a gente esteja prontos para garantir essas condições sanitárias. No nosso caso, a gente tem uma felicidade de ter um calçadão externo na frente do restaurante. Nosso restaurante, para quem não conhece, fica no Largo do Aroche, em frente a um lindo mercado de flores. E a gente tem um calçadão exatamente na frente desse mercado de flores que a gente espera poder usar, né? Eu sei que está tendo muita conversa na esfera municipal sobre o uso de vagas de estacionamento, de calçadas, etc., para que os restaurantes possam colocar mesas ao ar livre. E no nosso caso, contraditoriamente, é uma coisa que a gente sempre quis que acontecesse, porque poder estar ao ar livre na frente de um mercado de flores, acho que é um ambiente muito especial para fazer uma refeição. Marie, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado e boa sorte nesse recomeço aí. Agradeço muito a todas as pessoas que nos ouviram e a vocês também. Um bom trabalho e um bom dia. Falamos da ação solidária de um restaurante no centro de São Paulo que distribui aí marmitas para as pessoas que estão em situação de rua nesse momento de pandemia. Seguindo o Jornal da Rede Alesp, hoje é quarta-feira, dona Carol. Vamos a mais uma notícia. Os senadores aprovaram ontem o projeto de lei que suspende reajuste de preços de medicamentos e de mensalidades de planos de saúde e seguros privados. O texto, de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi aprovado por 71 votos a favor e 2 contrários. Agora, o PL segue para análise dos deputados. Além da suspensão do reajuste anual dos planos de saúde por 120 dias, o projeto também proíbe aumento das mensalidades por mudança de faixa etária do beneficiário. E o texto abrange todos os tipos de planos de saúde, individual, familiar e para os coletivos, aqueles contratados por meio de empresas ou sindicatos, por exemplo. O relator da matéria, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, argumentou que o efeito econômico da pandemia reflete na diminuição do poder aquisitivo dos consumidores de medicamentos e planos de saúde. Ao mesmo tempo que também, por conta do quadro epidemiológico, gera maior necessidade de acesso a medicamentos e a serviços de saúde.
Bom, seguimos agora com mais uma entrevista, não é mesmo, Guga? Vamos lá, Carol. Vamos falar com o Raul Canal. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Ele vai falar sobre o novo protocolo do Ministério da Saúde e a suspensão de testes pela OMS da cloroquina. Muito bom dia, doutor Raul. Doutor Raul, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Doutor Raul, começando essa entrevista, é importante a gente conversar um pouco sobre esse assunto, porque é muito falado, né? Até pela população, a hidroxicloroquina e também a cloroquina, eles entraram aí no dia a dia da população nos últimos meses. Então eu peço que o senhor, de forma simples, explique com quem tem acompanhado o dia a dia com essa disseminação do coronavírus, o porquê que elas invadiram o noticiário, né? Que tipo de remédio é esse e por que ele acabou se tornando tão popular? Talvez ele seja o único remédio hoje indicado para o tratamento da Covid-19, doutor? Perfeito. Veja bem, nós estamos convivendo com uma doença que a humanidade conhece há menos de 6 meses, é uma coisa muito recente, né? E é natural que no meio científico, no meio acadêmico, até no meio clínico, haja divergência, haja conflitos de ideias, né? A medicina toda desconhecia isso até 6 meses atrás, né? Então, todas as tentativas são válidas, todos os protocolos são perseguidos buscando primeiro um remédio e depois uma vacina. Então, é muito natural que haja divergências científicas, né? O que aconteceu hoje no Brasil? O Ministério da Saúde, contrariando uma orientação da própria OMS, estabeleceu um protocolo autorizando, veja bem, o protocolo é autorizativo, não é impositivo, autorizando os médicos a prescreverem a hidroxicloroquina. As críticas que vieram, a OMS é contra. Ela é contra desde 25 de maio, até 25 de maio, a própria OMS tinha protocolos de estudo sobre isso, né? O que acontece no Brasil hoje, então? O médico é obrigado a prescrever? Não. O médico tem a soberania clínica. Ele só prescreve se ele entender que esse medicamento é válido e que ele pode fazer o efeito esperado. O paciente é obrigado a aceitar? Não. O paciente, em comum acordo com o médico, aceita ou não esse tratamento. E um detalhe interessante, quando o médico prescreve, mesmo que ele tenha o convencimento dos efeitos positivos do medicamento, ele tem que esclarecer ao paciente que trata-se de um tratamento experimental, cuja eficácia não está comprovada e cujos efeitos colaterais existem, sobretudo para pacientes cardiopatas e pacientes renais. E, doutor, caso esse pedido venha do próprio paciente, se ele solicitar ao médico o uso da medicação, o médico é obrigado a passar isso com o pedido do paciente? Não, não é obrigado. O paciente pode pedir, mas o médico só prescreve se ele tiver o convencimento, porque a responsabilidade é dele, né? Caso o paciente queira se submeter ao tratamento e o médico não concordar, o paciente deve procurar outro profissional. Ele não pode impor ao médico uma conduta terapêutica contra a qual o médico tem um convencimento. O convencimento é do médico e o consentimento é do paciente. Perfeito. E, doutora Raul, a gente ouve muito cloroquina e hidroxicloroquina, né? Tem uma pequena diferença aí no nome. Qual que é a diferença exata, assim, de uma forma clara para a população entender? Até mesmo algum paciente que tem essa dúvida? Bom, veja bem, a diferença terapêutica é uma coisa muito... É uma firula científica e eu não seria a pessoa mais habilitada. Eu teria que ser um infectologista, né? Um epidemiologista que convive mais com essa questão, a diferença terapêutica de uma ou da outra, né? As duas foram testadas, as duas foram tanto na fase inicial quanto na fase aguda. Há divergência. Há médicos que defendem o uso na fase aguda, há médicos que defendem o uso na fase já inicial do diagnóstico e há médicos que se opõem totalmente ao uso em qualquer das fases. Eu não saberia te dizer ou esclarecer qual a diferença exata de uma da outra e os seus efeitos terapêuticos e os seus efeitos colaterais. Eu sei que ambas podem produzir efeitos maléficos que levar até o óbito num paciente cardiopata ou num paciente renal, pode provocar insuficiência renal. Agora, qual a diferença exata de um e do outro, eu não estaria habilitado
a te esclarecer. Agora, doutor, a Organização Mundial de Saúde, né, suspendeu os estudos, como o senhor mesmo disse, no último dia 25 de maio. Será que esse medicamento deve continuar a ser receitado no Brasil? Como funciona esse protocolo? Bom, veja bem, o médico no Brasil, ele deve obediência ao Ministério da Saúde. Então, o órgão máximo no Brasil autorizou. Só para traçar um paralelo. Hoje, no Uruguai, nosso vizinho aqui, o canabidiol é usado como medicamento em vários países, né? No Brasil, a Anvisa agora que autorizou o uso experimental do canabidiol, mas não pode ser produzido, tem que ser pré-industrializado, pré-processado, para depois ser usado como medicamento no Brasil. Então, cada país tem a sua soberania. Quem dita isso? A Agência de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde autorizou. Então, o médico que prescrever, ele deve obediência ao Ministério da Saúde, não ao OMS. A OMS também não proibiu, até porque ela não pode proibir. Ela apenas abandonou os estudos, ela deixou de estudar a eficácia do medicamento. Então, nós no Brasil devemos obediência ao nosso Ministério, não à OMS. Ok. E, doutor, o protocolo agora de utilização, né, que foi indicado pelo Ministério da Saúde, também indica a cloroquina, autoriza o uso da cloroquina nos casos leves. E eu queria saber, então, que totalmente a responsabilidade fica do médico quando ele faz a indicação, né? Caso haja algum efeito colateral, algum malefício, o médico, mesmo com a concessão do paciente, ele sim é o único responsável. Sim, a responsabilidade é dele. O que a gente tem orientado os médicos é esclarecer de uma forma clara, objetiva, compreensível e documentar isso, esclarecer o paciente que é um protocolo experimental, que ele tem autorização da saúde, que a OMS não autoriza e que se ele tiver alguma cardiopatia ou alguma doença renal, aquilo pode provocar algum efeito colateral. Se o médico esclarecer isso de uma forma clara, como determina o próprio Código do Consumidor, o próprio Código de Ética Médica, o paciente compreender e o paciente quiser experimentar aquele tratamento, e eu te diria, eu como paciente, quando você tem uma doença, quando você tem a dor no seu corpo, até uma possibilidade de uma morte iminente, você se sujeita ao tratamento mesmo sabendo que ele é experimental. Nós tínhamos um caso em São Paulo muito recente, que foi o caso da fosfetanolamina para pacientes de câncer, né? As pessoas entravam na justiça para obrigar a USP, obrigar a Secretaria de Saúde a lhes patrocinar um tratamento experimental. Então, quando você sente a dor e uma morte iminente, você corre o risco para tentar se salvar ou salvar alguém da família. O importante é que o médico, mesmo que ele seja convencido dos efeitos benéficos, ele tem que esclarecer o paciente que não é uma coisa totalmente eficaz, não tem ainda um consenso científico, que a comunidade científica nacional e internacional não tem esse consenso ainda e que ela tem sim os efeitos colaterais. Se o paciente livremente esclarecido optar pelo tratamento, o médico está sim amparado e poderá se defender de uma eventual acusação no futuro. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado aí por esclarecer os nossos telespectadores. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, parabenizo pela pauta e ficamos à disposição. Falamos aí com o doutor Raul Canal, que é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Falamos aí sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Esse é o Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira, trazendo aí para você as principais notícias dessa pandemia do coronavírus e também falando muito aqui do Legislativo Paulista, né, Carol? Exatamente. Vamos a mais uma notícia. Então vamos lá. Os senadores aprovaram um projeto de lei que facilita a doação de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus para pessoas vulneráveis ou em situação de risco alimentar. Agora, o texto vai à sanção presidencial. E o PL autoriza que restaurantes doem alimentos, produtos industrializados e refeições prontas, desde que não tenham sido consumidas em parte por outra pessoa. Os alimentos devem estar dentro do prazo de validade e conservados. O texto determina que a doação tem que ser gratuita e poderá ser feita de forma direta
em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos, entidades religiosas e beneficentes de assistência social. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado, mas voltou após alterações feitas no texto pelos deputados e durante a análise o relator do PL, senador Jaime Campos, do Democratas, retirou o trecho incluído na Câmara, possibilitando a doação de alimentos para animais. E vamos lá, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira. Avanços na educação são tema do Tribuna Virtual aqui na Assembleia Legislativa. Bom, durante a sessão, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre a lei que reserva 1/3 da carga horária de professores da rede pública para realizar atividades preparatórias extra-classe. E a lei foi aprovada em 2008, mas apenas no mês de maio deste ano que se discutiu o artigo sobre as horas trabalhadas fora da sala de aula. No dia 28 de maio, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o trecho. O deputado Gianazzi comentou a decisão do STF. O trabalho pedagógico não é realizado só dentro da sala de aula. Aliás, o professor trabalha muito fora da sala de aula para preparar o material, para se atualizar, enfim, ele precisa desse tempo. E esse tempo tem que ser remunerado, é o que diz a lei. Havia esse questionamento só agora, no dia 28, que houve o julgamento, e um julgamento favorável. Então agora é lei. E o deputado também mencionou uma lei de Ipatinga, município de Minas Gerais, que proibia debates sobre identidade de gênero e educação sexual nas escolas públicas. Essa legislação foi considerada inconstitucional pelo STF por impedir a pluralidade de discussões na rede de ensino. Gianazzi destacou a necessidade de ampliar os debates de gênero nas escolas. A questão da orientação sexual, que é uma área importante, que tem que ser debatida e ensinada nas escolas, a diversidade sexual, a diversidade de gênero, são temas fundamentais hoje para o combate à violência contra as mulheres, para o combate a preconceitos em relação à sexualidade, às mortes que ocorrem contra a comunidade LGBT. E segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, em 2019, 297 pessoas LGBT foram assassinadas no Brasil. E a tribuna virtual da Alesp é transmitida às 2h30 da tarde, de segunda a sexta, nos dias que não ocorrem sessões plenárias ou reunião de comissões ou votações. E você pode assistir às gravações ou programa ao vivo nas redes sociais, no canal do YouTube e no aplicativo da Rede Alesp. E aí, Carol, vamos fazer mais um giro, agora o nosso primeiro giro de repórteres dessa quarta-feira. Vamos falar com ele, que é apresentador aqui da Rede Alesp. Muito bom dia, Sérgio Everton. Seja muito bem-vindo a esse jornal, tudo bem? Olá, Guga. Bom dia, Carol. Bom dia também aos nossos telespectadores, né, e nossos ouvintes aqui, claro, da nossa Rede Alesp, Guga. Bom dia. Muito importante. Oi, Carol. Bom dia, Sérgio. Conte as novidades. Você todo dia aí traz boas notícias, né? Você tenta focar aí sempre um lado bom, né? Sim. Dessa pandemia. Então, conta para nós aí algumas notícias que são boas aí. Eu tenho certeza que você as tem. Sim, sem dúvidas, né? Lógico, voltado aí, né, a nossa pandemia que a gente está passando aí, nossa, que eu falo, nossa, de todos nós, do mundo inteiro, né, que é esse coronavírus. Então, o que eu tenho aqui, olha, as proteínas no sangue podem, isso é muito bom, viu? Muito importante, prever a gravidade aí do coronavírus, né? Os cientistas descobriram 27, viu, Guga, proteínas essenciais no sangue de pessoas aí infectadas com essa Covid-19, que disseram que podem agir aí com biomarcadores que preveem, né, o quão grave ou quanto é grave um portador da doença, o portador de doença pode ficar, né? Numa pesquisa publicada num periódico científico que chama Cell Systems, né? Nesta terça-feira, cientistas do Instituto Britânico da Universidade de Berlim, na Alemanha, né, descobriram que as proteínas estão aí presentes em níveis diferentes, né, em pacientes de Covid-19, dependendo, claro,
da gravidade dos sintomas de cada um. Isso não tem, né, isso é lógico. Dependendo da gravidade, né, os marcadores poderiam aí levar ao desenvolvimento de um exame que ajudaria os médicos a prever quão grave, né, um paciente, por exemplo, pode ficar quando infectado com esse novo coronavírus, a SARS-CoV-2. Eles disseram que também poderiam fornecer aí novas metas também para o desenvolvimento de possíveis tratamentos da doença. A pandemia de Covid-19, só para a gente lembrar, olha aí, já matou mais de 374 mil pessoas e infectou mais de 6,7 milhões em todo o mundo, né, Guga? O número, Carol, grande aí é muito triste, é desolador, né, Sérgio? Esse cenário e tudo que a gente, cada um na sua crença, pede todos os dias é para que isso passe logo, né? Exatamente, é o que a gente espera, né? A gente espera não, isso vai acontecer. Uma hora vai acabar, né, Guga? Vai passar, a gente tem certeza disso, isso aí... Isso não pode perdurar, óbvio, para sempre. É um vírus tem a sua época, né? Tem o seu tempo para poder ser disseminado, né? E eu tenho uma outra aqui também, falando sobre Sérgio. O Brasil aqui, o nosso país, entra numa rede global, viu, Guga e Carol, de produção de vacinas contra essa Covid-19. Olha que notícia interessante, hein, Sérgio? Pô, o Brasil tá dentro. Sim. O Brasil está dentro. 30 países, né, entre o nosso aqui, eles anunciaram aí a criação de uma força-tarefa para fazer, né, vacinas, testes, tratamentos, né, no combate aí ao coronavírus e também produzi-los em grande escala, né, em escala suficiente aí para atender todos os países. Porque é o tal negócio, né, Guga? Não adianta você produzir uma vacina, né, para um país, 2, 3 países. Essa vacina tem que ser produzida, né, em grande escala para o mundo inteiro. Porque senão, né, quem tiver infectado, por exemplo, depois que acabar essa quarentena no mundo inteiro e a pessoa viajar e ir para outro país, pode contaminar, né, outras pessoas, não tem como. Então não adianta você produzir vacinas em pequena escala, tem que ser em grande escala para atender praticamente o mundo inteiro, né? Essa força-tarefa, viu, foi idealizada pela Costa Rica e foi coordenada, claro, pela Organização Mundial da Saúde, e o CETAP, que a gente também chama, que é a União de Acesso à Tecnologia para a Covid-19. Né? Vai trabalhar aí numa rede para compartilhar informações e também dar acesso às tecnologias. Né? A OMS, inclusive, afirmou que ainda não há uma definição sobre qual será a atuação do nosso país, aqui do Brasil, né? No desenvolvimento e também na produção de tratamentos e vacinas. O que vai ser feito aí, ou que será feito nos próximos passos desse projeto. A entidade ainda não informou se há um calendário, né, para os próximos passos. Mas olha só, como é que a gente está bem nessa situação toda aí. Segundo informações da Fiocruz, o país teria condições, viu, Guga e Carol, de entrar em pelo menos 3 fases desse processo. Quais são essas fases? No desenvolvimento das vacinas, né, nos testes clínicos de fase 3. Eu vou explicar. Essa fase 3, né, é a fase que precisa, para os testes, né, serem feitos em um país onde a pandemia ainda esteja ativa, né, senão não tem jeito. E também na fabricação dos produtos em grande escala. E uma das vantagens competitivas do nosso país, segundo informações aí da Fiocruz, é a unidade piloto de vacinas de Biomanguinhos, né, que tem todas essas características de boas práticas, né, na fabricação, né, e que pode também produzir para estudos clínicos e fazer o escalonamento dessa produção. Então, o Brasil está dentro disso aí, entendeu? Dessa força-tarefa, isso é muito importante. Agora precisa ainda a Organização Mundial da Saúde determinar as diretrizes, né, Guga, dessa parceria, Sérgio, aí é uma esperança, né? Uma esperança importante, porque eu acho que o que tira todos nós dessa situação realmente é a vacina, né, Sérgio? Não tem outro jeito. Ela demora, né? Não tem o que fazer. Né? A gente tem aí como é que se diz? Um tempo, né? Sempre foi dito isso, não só na situação que a gente está com esse coronavírus, como em outros vírus, né, passados, como a espanhola, né, a gripe espanhola,
H1N1 e outras vacinas aí que levam realmente o tempo entre 1 ano e meio a 2 anos. E minha última notícia é o seguinte, o MEC, Sérgio. olha só, aprova aulas aos sábados e nas férias depois dessa pandemia aí do coronavírus. O Ministério da Educação autorizou que escolas utilizem os sábados e também o período de férias para cumprir a carga horária do ano letivo. O MEC homologou uma série de diretrizes feitas pelo Conselho Nacional de Educação para a reorganização, né, das atividades de instituições de educação básica e também do ensino superior. A decisão foi publicada no Diário Oficial, agora no dia 2, né? E passado o período dessa pandemia do coronavírus, a carga horária pode ser reposta presencialmente nos sábados e também no recesso aí do meio do ano, né? A jornada escolar também pode ser ampliada aí com algumas horas ou usar o chamado contraturno, né? E não tem jeito, né? Essas aulas precisam ser repostas, não tem como fazer. Então, tem que ser nas férias, né? E também em feriados, enfim, sábado e domingo, isso aí precisa ser acertado pelo Ministério da Educação, né? Até uma dúvida também, pela sua notícia aí, permitiria a reposição, por exemplo, em feriados também, é isso, Sérgio? Por enquanto seria no sábado e domingos, né, nas férias, né, ainda feriados ainda não foi falado pelo Ministério da Educação. Mas provavelmente isso deva acontecer, né? Exato, correr atrás do prejuízo para fechar as horas letivas, né? Não tem jeito. Exatamente. Não, precisa, né, Guga? Não tem como. Isso tem que ser fechado de uma maneira ou de outra, né? É isso que eu tenho para hoje aqui. Legal, Sérgio. Eu queria destacar essas 2 primeiras notícias que você falou, né? Porque é muito importante, essencial, né? Que agora a gente essas instituições, os pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro estão juntando esforços para combater essa pandemia, né? Você falou dessa rede global com mais de 30 países participando. Então, eu queria que você destacasse realmente a importância do trabalho desses profissionais, né? É uma força-tarefa, né? Então, isso é muito importante. Não que os países não tenham aí, venham fazendo testes, né? E mais testes, a gente sabe disso, para se chegar a uma vacina contra o coronavírus. Então, isso é muito importante, né? Juntar 30 países, né? Veja só, 30 países juntos. Aí eu vou te dizer mais, né? A gente está bem aparelhado, bem rescaldado, aí está bem... Né, porque tem 4 países aí de primeiro mundo que estão juntos nessa empreitada, né, nessa força-tarefa. Então, é muito importante para que a vacina ela seja feita aí para combater o vírus o mais rápido possível, antes desse prazo aí que a gente tem, geralmente, entre 1 ano e meio ou 2 anos, né? Então, isso é que é legal, entendeu? Eles estão batalhando, não é que ninguém está parado nem nada, os países já vêm fazendo testes aí há muito tempo e a criação dessa força-tarefa, né, pela Costa Rica, isso vai acelerar mais ainda, né, a descoberta de uma vacina para combater, né, esse coronavírus. A gente fica nessa expectativa, né, Sérgio? Muito importante, como você disse. Vai dar certo. Essa união, né? Essa união de todos os países não é uma questão individual, uma questão global. Então, todos temos que nos unir nesse momento. Não, o que a gente tem que fazer é isso, e cumprir, né, as determinações que a gente vem cumprindo aí, que é essa quarentena, porque o que importa é exatamente o isolamento, né? Não tem jeito. Por quê? Porque é vírus. Vírus pega em qualquer lugar, pega pelo ar, pega em qualquer coisa que você toque. Eu entrevistei um médico aqui, um infectologista, que ele falou, olha, eu falei, tem alguma solução? Ele falou, não tem, Sérgio, não adianta, entendeu? É um vírus, qualquer tipo de vírus vai infectar o mundo inteiro. Não tem o que fazer. Então, tem que se cumprir as determinações aí pelas autoridades sanitárias, pela OMS, né, de você cumprir a quarentena direitinho, procurar fazer isso, porque é a única maneira de você, né, quebrar essa curva aí ascendente que está aqui no Brasil, a gente tem visto aí, né, está subindo essa curva do coronavírus. E a única maneira de se fazer isso é vírus se trata dessa maneira, até ser descoberta a vacina para o combate a ela. Né? Exatamente. O isolamento social ainda é a forma mais eficaz, né, de evitar a propagação desse vírus. E, Sérgio, você tocou nessa questão do isolamento, você que está fazendo todo o trabalho aqui junto com a gente, mas de casa aí na Rede Alesp, gravações desses programas que você citou, né? Tem o Alesp Conecta, a Conexão Legislativa. O que vem de bom por aí com esses programas que você tem gravado? Olha, eu venho
fazendo esses programas aqui bem interessantes, entendeu? Porque você pega profissionais, vamos falar do Alesp Conecta, né? Você pega profissionais especializados, né, em determinados assuntos, né? Claro que o assunto gira em torno dessa pandemia, não tenha dúvidas, né? Mas há explicações assim que muitas vezes você não vê, por exemplo, no noticiário, numa televisão, numa outra informação que você pegue, né, pela internet, tudo, e eles conseguem esclarecer bem melhor, né, toda essa situação que a gente vem passando, entendeu? É a parte mental da pessoa, né, como é que fica, né, numa situação dessa, porque eu sempre falo, inclusive conversei com um médico ontem falando sobre isso, um psicólogo, né? Falei, o ser humano não nasceu para ser enjaulado, né, para viver preso. Então isso afeta muito. Se você imaginar as maneiras que afeta o ser humano, é uma coisa impressionante, entendeu? E por outro lado, no Conexão Legislativa, que é um programa mais dirigido, né, a parlamentares, a secretários aí, municipais, estaduais, né, o foco deles é também falar do trabalho que eles vêm aí desenvolvendo, né, os parlamentares, os nossos deputados aqui estaduais, as suas emendas, para onde são destinadas, né, e também, claro, dentro do assunto do coronavírus, né, pandemia, né, a destinação de verbas aí para combater esse vírus, nessa pandemia. Então, é muito importante o que a Assembleia Legislativa, né, junto com a nossa rede Alesp, vem fazendo, né, nesse momento de pandemia em que a gente está nessa situação, confinados, né, praticamente, de quarentena, né. Eu parabenizo muito a TV, né, em relação a isso, e a Assembleia também, Legislativa, que dá todo o apoio para que a gente desenvolva esse tipo de trabalho. É muito importante. São 2 programas que vêm aí mostrando a situação que a gente está vivendo nesse país. Meu caro Sérgio Everton, quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Você volta aí durante a semana, sempre trazendo as notícias para o telespectador ligado na Rede Alesp. Valeu, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Imagina, estamos aí, estamos juntos, tá? Bom trabalho aí para vocês. Este foi o Sérgio Everton, repórter e apresentador da Rede Alesp, trazendo aí informações no nosso giro de repórteres. E uma notícia de última hora: o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, foi diagnosticado com o novo coronavírus e está internado no Hospital 9 de Julho e passa bem. Ele vai cumprir o período de 14 dias de isolamento e toda a equipe que teve contato com ele passará por testes. Rocieli participaria da coletiva no Palácio dos Bandeirantes na próxima sexta-feira, dia 5, para falar sobre como seria a retomada das aulas no sistema estadual. Ainda não há informações de quando esse programa será divulgado. Nós estimamos melhoras, então, para o secretário estadual, para que ele volte ao trabalho e também na divulgação dessas informações desse programa, possíveis reaberturas, né? Como que vai funcionar quando a gente chegar na fase 5, que é quando vamos ter aquele novo normal, com reabertura integral das escolas e também de todos os estabelecimentos não essenciais. Com certeza, Carol. Confira agora alguns destaques que marcaram o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A diretora do Programa de Pesquisa de Doenças Infecciosas das Forças Armadas dos Estados Unidos afirmou nesta semana que é razoável esperar algum tipo de vacina para o coronavírus disponível para uma parte da população norte-americana. E essa é a esperança, né? Até o final do ano, quem sabe. Disse a coronel Wendy Simon Jackson, importante pesquisadora de vacinas do Exército. A pesquisa de testes com a vacina para a Covid-19 explica o dilema da prova de eficácia dos testes em humanos de vacina contra o coronavírus e já tem resultados positivos preliminares. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu e a Carol Franca voltamos aí com mais informações nesta quarta-feira, que é 3 de junho do ano de 2020. A gente já volta. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.